Oi, pessoal, aqui é Bianca Brasil, do Instituto Bianca Brasil, e hoje eu vou ter uma conversa muito legal com uma mulher espetacular, doutora Yoni Yokoyama, uma advogada belíssima, lindíssima, que defende a mulher, que luta pelos direitos da mulher. Ela vai falar sobre violência, ela vai falar o que é violência, os diferentes tipos de violência, e ela vai contar um pouquinho da história dela. E como eu já conhecia a história dela antes de entrevistá-la, eu dei uma cutucadinha. Mas na verdade, né, quem ouvir vai pensar assim: "Nossa, olha a cutucada que a Bianca tá dando na doutora Ione". Não, eu tô cutucando você que está ouvindo. Sim, você, né? Porque às vezes a gente fala assim: olha, hoje eu vou te mostrar uma médica, vou te mostrar uma advogada, vou te mostrar uma gerente de marketing, uma diretora de recursos humanos, e a gente imagina que a vida dela foi tranquila para ela chegar até lá, né? E que ela foi lá fazer a faculdadezinha dela com 20 anos, que ela era solteira, não é isso? E vocês vão ver que a história da Ione é completamente diferente. E por que eu quero chamar a tua atenção para se inspirar na história dela? Porque quando a gente quer uma coisa, a gente acha um meio. Quando a gente não quer, a gente acha mil desculpas. E vocês vão ver na história da Ione que ela poderia ter 1 milhão de desculpas para não fazer nada, para não sair do lugar onde ela estava. Mas ela sempre foi batalhadora. E aí eu estou falando dela, vocês já estão imaginando uma mulher enorme, musculosa, não é isso? Uma japonesinha desse tamanho. Tá bom? Então, eu convido vocês a assistir até o fim para vocês terminarem esse vídeo assim super, mega inspirados e inspiradas na história maravilhosa de uma grande guerreira que luta pelos direitos da mulher. Vamos conferir? Oi, gente, aqui é Bianca Brasil, do Instituto Bianca Brasil, e hoje eu estou com uma convidada muito, muito, muito especial, que é a doutora Yoni Yokoyama, advogada. Tudo bem, Yoni? Obrigada, viu? Ai, tudo bem, graças a Deus. E você? Prazer, Super muito bem. prazer de participar da sua live. Estou muito Melhor, feliz. melhor agora, né? Com você, que é você é advogada, certo? Sou advogada, advogada da mulher. E aí eu fico imaginando, né, Ione, você com esses olhinhos puxados, né? Sobrenome japonês, japoneses sempre muito inteligentes, estudiosos. Eu imagino que papai e mamãe pagaram a sua faculdade de direito. Como é que foi? Não, ninguém pagou nada, não. Eu que paguei, né? Assim, a minha vida toda, né? Na verdade, Bianca, o meu pai, eu tive uma vida boa até os 13 anos de idade. Aí meu pai, ele teve, ele passou por uma falência, né? E na época, assim, ele tentou suicídio, sabe? E graças a Deus, assim, que eu estava por perto, assim, eu dei um chacoalhão nele, ele pegou, acordou, né? E foi isso. Aí depois disso, do susto que eu levei, eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade. Olha, eu vou E te interromper um pouquinho, porque, gente, eu falei para a Ione que eu ia cutucar ela. Mas, na verdade, não é cutucar a Ione, é cutucar quem assiste a gente. Porque muitas pessoas assistem a gente, ouvem a nossa formação, fica sabendo do que a gente faz, né? E fala assim: ah, elas devem ter tido muitas facilidades na vida, né? Vieram de família tradicional, família boa. E isso, a Ione, ela é. Por que eu trouxe a Ione? Primeiro, porque ela é advogada da mulher. Olha que poder, que mulher espetacular. E a história dela é a história de muitas de nós. E eu, na verdade, eu conheci a Ione através da minha história de luta para poder ter a guarda definitiva do meu filho. E a Ione foi de grande ajuda para mim. E aí a gente pensa assim, né? Ione, aos 13 anos você passou por esse choque com seu pai.
Sim, passei choque, né? É porque o japonês tem vergonha, né? Assim, você lembra que o japonês vê aquela cultura, né, de harakiri, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? A E vergonha, né, suicídio, sim, de tirar a própria vida. de tirar a própria vida, porque assim não conseguiu honrar, né, com um compromisso, né, perante assim as pessoas, perante a sociedade, perante a comunidade. E foi isso que aconteceu. Aí depois disso eu falei assim, não, então eu tenho que tomar providência na minha vida com 13 anos de idade, né? Como eu prometi para minha mãe que ia cuidar do meu irmão, né, que é 5 anos mais novo que eu falei assim, eu vou cuidar do meu irmão. Aí eu comecei a trabalhar, fazer bico. Não tinha trabalho, né? Eu desci aqui a Francisco Glicério pedindo emprego de porta em porta nas lojas, né? Aí parei num banco, não me lembro agora qual o nome do banco. O gerente falou assim: Mas quantos anos você tem, né? Eu falei: Eu tenho 13 anos de idade. Mas, menina, você tem que estudar. Eu falei assim: Não, estou estudando, né? Mas ainda você é muito novinha, porque quando eu tinha 13 anos, eu tinha aparência assim de mais nova. Então dava essa impressão que era uma criança mesmo pedindo trabalho, mas eu tinha 13 anos de idade. Aí depois disso, resolvi tomar conta da minha vida, né? E tentar ajudar o máximo possível as pessoas, né? Mas e aí, Ione, me conta um pouquinho como que você chegou nessa coisa de se casar, a idade que você saiu de casa, como você começou sua vida? Bom, assim, eu casei porque eu gostava dele, né? Achei essa pessoa muito inteligente, né? E achei muito inteligente, eu me encantei por essa pessoa. Eu falei assim, nossa, eu com a minha vontade de vencer na vida, com a inteligência dele, tem tudo para dar certo, né? Tem E tudo aí para dar você se certo. casou, você estava com quantos anos, Ione? Eu estava com 28 anos de idade. 28 anos. E você tem uma filha, certo? Eu tenho uma filha, ela está com agora vai 31 anos de E idade. você teve sua filha com quantos anos? Foi com 29 anos de idade. Ah, então você casou e um ano Casei. depois Um você ano teve a depois eu sua tive a minha filha. filha, sim. Tá, e como é que era como é que foi o seu casamento nessa transição, né, Ione? Porque a gente que trabalha com mulheres, principalmente com a saúde emocional da mulher, que é algo que você tem muito carinho, a gente sabe que ter filhos mexe muito com o casamento, mexe muito com a relação. Olha, assim, foi tão tumultuado, mas foi muito tumultuado, né? Porque a partir do momento que a minha filha nasceu, eu estava no estado assim, puerpério ainda, né? Ele, tivemos uma discussão, eu falei assim, então vamos separar. E ele aproveitou dessa palavra, vamos separar, que eu falei, e ele veio, ele pegou, arrumou uma namorada, né? Aí depois eu falei assim, nossa, você arrumou uma namorada, acabei de ter um filho. Aí ele falou assim para mim, mas você não falou que a gente ia se separar? Eu fiquei com medo, ele fez aquela jogada, eu fiquei com medo, né? E arrumei uma namorada, eu não queria ficar sozinho. Foi uma desculpa, né? E aí, como é que ficou isso a partir desse momento? Aí, a partir desse momento, a gente leva um choque, né? Assim, primeira traição, você leva um choque, você fica com o pé atrás. Você até perdoa, né? Até perdoa. Mas aí você perdoa, mas aí foi acontecendo com outras mulheres também. Numa das viagens, né, que eu fiz para o Japão, ele colocou uma outra pessoa dentro de casa, Uau, no meu Ione. quarto, na minha cama. E aí, como é que culminou a separação de vocês? Foi, foi isso também, e foi que a gente ele é japonês, né? A gente abriu muito crédito aqui na região para ele, né? Meu pai tinha nome aqui na região e tal. Aí ele começou a enganar as pessoas, dar golpe nas pessoas. Aí chegou um momento que eu falei assim para ele assim, não dá para dar continuidade, porque assim, eu tive que sair, mesmo gostando dele, eu tive que sair desse relacionamento, né? Foi relacionamento de golpes com dinheiro, né? E foi assim,
golpes de dinheiro e foi traição também. Então, acho que assim, eu me senti assim no fundo do poço e achei naquele momento que não tinha saída, nenhuma saída para mim. Me senti muito, muito mal. Mas aí eu pensei, não, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que sair disso daqui. Então, minha pergunta para você é: você teve apoio para se divorciar dele? Tive. Até minha mãe veio pedir, falou assim: não, está insustentável essa relação, você precisa separar dele. Eu falei assim: sim, mãe, eu vou me separar sim. Naquele momento eu até fui contra, sabe? Porque assim, quando a gente gosta, a gente acha que vai consertar a pessoa, né? A gente tem esperança que vai consertar a pessoa. Mas assim, mas não conserta, acho que é mais fácil você mudar, né? Você não muda ninguém, é você Não. que precisa se mudar e tomar essa atitude. Eu vou mudar. Porque, assim, você é uma vida, né? Primeiro que você precisa estar bem com você, você precisa melhorar a sua qualidade de vida, né? Não tentar mudar a pessoa, né? Com Ione, e toda como essa foi confusão. você, é, devia estar com 32 anos, uma Sim, filha de 3 anos, você não sim. estava trabalhando nessa época, estava? Eu trabalhava junto com meu ex-marido, né? Entendi. Mas, assim, quem controlava do financeiro era ele. Mas quando eu nunca tive medo, sabe, Bianca? Porque, como eu te falei, desde os 13 anos de idade que eu luto, né? E eu sou uma pessoa simples, eu não tenho medo de começar, recomeçar. E sabe uma Eu não coisa, tenho medo. Ione, que é até um texto que eu estava escrevendo hoje, que eu vejo que todos os problemas que eu passei me ensinaram lições que quando o problema se repetiu, ele nem doeu. Você concorda que a Sim, vida é concordo, assim? concordo. A gente começa a enxergar as coisas do mundo patamar mais elevado, né? E como é que foi para você reiniciar a sua vida sozinha com uma filha de 3 anos? Conta pra gente. Olha, a sorte que eu tive apoio da minha mãe, tenho até hoje, né? Porque a mãe, até hoje ela cozinha, ela cuida, tem o almoço na hora Que certinha, tudo. bonitinha. Então a casa bem organizadinha, tá? Ela tá meio manquinha assim, mas tá fazendo, sabe? Tá lutando aí, cuida do jardim. Então foi ela, foi o apoio dela, foi o apoio dos meus irmãos, né? Das minhas cunhadas, que não deixou a minha filha sozinha quando eu tive que viajar, né? Porque eu trabalhava com exportação. Eu tinha que viajar todo mês, estava fora do Brasil. E foi isso que aconteceu aí. Enquanto os meus sobrinhos também eram pequenos, né? E para não deixar a minha filha sozinha, porque era a única filha, eles vinham brincar com ela. As minhas cunhadas deixavam assim brincar fazer companhia para minha filha. E aí, como é que foi a história? Porque ele se separou, ele ficou por aqui, ele foi para o Japão. O que que foi que aconteceu? Ele teve várias indas e vindas, né? Depois ele foi para o sertão da Bahia. E lá, e lá, assim, as pessoas são carentes, né? Acreditam muito, o japonês aqui, né? Sim. Eles dão muito crédito. E lá também foi desastroso, viu? Ele deixou, ele deixou dois filhos lá pequenos, desamparados. Depois foi embora para o Japão. E como é que foi essa questão de você ter a guarda da sua filha, de você ter direito sobre a sua filha? Ele assinou a papelada, porque hoje é isso que você luta, né? É isso que você ajuda as mulheres. Conta um pouquinho Sim, do que você passou. sim. Olha, é muito difícil, né? Naquela época eu não entendia muito de direito, mas foi assim, quando eu queria levar minha filha para viajar, eu tive. Ela tinha quanto? Uns 6 anos, mais ou menos, né? 4 a 6 anos. A gente tinha que pegar, né, a autorização do pai. E foi muito difícil, assim, de procurar, até que no Japão é fácil, né, de encontrar as pessoas. Encontrei ele, conversei com ele, mas, assim, ele enrolava muito, não falava que não ia fazer, né, mas também não fazia, ficava inerte, né, ficava inerte. Aí você, mas ele ficou com medo, assim, não sei, medo, receio de alguma coisa, porque quem apronta, né, fica com o pé atrás, né, nessa situação. Ah, não, eu vou passar, que eu não sei o que pensa, não consigo pensar como ele, né? Sim. Não consigo pensar como ele, nunca consegui. Mas foi isso que aconteceu, mas foi difícil, viu? Até que ele, na verdade, ele tinha que ir no consulado, né, para assinar, né?
E ele ficou com medo de ir para o consulado brasileiro, porque aprontou tanto aqui no Brasil, você vai saber o que está me esperando por lá, né? Entendi. Mas aí, a um certo momento, ele me deu autorização, sabe? Mas aí ficou valendo por 2 anos a autorização. E depois, Mas o que foi que assim, foi umas aconteceu? 2, 3 vezes, Entendi. desse jeito. Muito difícil para conseguir. E como é que você chegou no direito? Conta um pouquinho. No direito. Bom, eu sempre quis assim ser promotora ou juíza, juíza não, né, mas ou delegada, né? Mas na época existia muita discriminação, né, contra a mulher. Ah, não, até pela família. Não, você vai pegar e enfrentar bandido, porque não existia mulher delegada, né, na época, em 80, Mas 80. olha, posso fazer um parênteses aqui? É, Você foi casada com um bandido, não é? pois é, Você é. foi casada com um bandido sem lidar com os outros bandidos tranquilamente. Pois é, então, aí que tá, né? Não, não tem como você falar assim, você não vai fazer porque você é mulher, né? Sempre, a minha vida toda foi isso. Não, porque você é mulher, você não pode fazer isso. É porque você é menina. Mas assim, eu não tive, a vida não proporcionou uma vida de princesa. Eu tive que pegar, arregaçar as mangas e lutar, e ir atrás, trabalhar em campo. Né? É isso que é. Eles fazem uma realidade assim, não, você é menina, você é bonita, né? Você precisa para uma coisa serve, mas para outra coisa para outra coisa você não é mais princesa. Por um outro lado, você é princesa, afinal de contas, o que que nós somos, né? Pois é. E aí, minha pergunta para você, para inspirar um monte de mulheres aí fora, É. com quantos anos você entrou na faculdade de Direito? Ah, não tem muito tempo, não tem assim, tem mais ou menos uns 8 anos atrás. Quantos anos você estava? Eu estava com 58 anos atrás, 51, 52 anos. Gente, vocês Acho estão que vendo a minha 54, paixão 54. por essa mulher? 50. 52 anos, lutou a vida toda, toda, com isso não é para mulher, isso não é para pessoas da nossa cultura, isso não é para você, não é verdade? E aos Sempre, cinquenta e sempre. dois anos, você arregaçou a manga e foi encarar uma faculdade de direito. Ela não foi fazer uma faculdadezinha de 2 anos, uma técnica, não, ela foi encarar uma faculdade de direito. Agora, olha que interessante, né, Ione? Você, mulher, mãe, cuidando da sua filha, não podia estudar. Mas aos 13 anos, trabalhar para sustentar a casa podia, né? Podia. Você Na tá... verdade, não foi assim sustentar a casa, né? Assim, eu tive que me sustentar e sustentar o meu irmão, né? Eu falo meu irmãozinho até hoje. Meu Então, a irmãozinho. Eu casa é assumi as ele. pessoas que estão dentro da casa, Sim, concorda? sim, eu assumi ele, né? Assim, assumi. é, Porque desde quando ele nasceu, eu falei para minha mãe que ia cuidar dele. Então, eu tinha essa responsabilidade. Mas você Ter essa entende essa, responsabilidade. essa questão de uma princesa pode trabalhar aos 13 anos para ajudar o irmão, mas ela não pode fazer faculdade de direito e se tornar promotora? Essas coisas não Pois é. fazem sentido, entende? Então, é isso que confunde a cabeça da gente. A certo ponto, a gente é princesa, mas para enfrentar a vida, a gente já não é mais princesa, né? É estranho. Ione, eu tenho uma paciente linda, linda, linda. Ela tem 80 anos. Que E ela me graça. falou que aos 13 anos ela dirigia o caminhão da feira. É. Ai, meu Deus, até me emociono com E aí isso, viu? Eu depois acredito. ela não podia estudar porque ela era menina. Quem tinha que Sim, estudar era o irmão, que era menino. sim. Aí eu falei: Nossa, o Bassan, que engraçado, né? O seu É. irmão não podia dirigir o caminhão, mas ele podia estudar. E a Obassan tinha que dirigir o caminhão e não podia estudar. Uau! Todo É, sentido do mundo, né? sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Assim, foi muita, muita luta, viu? Muita luta de mulher bonita, de o preconceito, né? Com mulher bonita é burra, não é isso mesmo? Desculpa da palavra, mulher bonita é burra. Não, mas você está corretíssima.
É, e, mas assim, foi muita luta, era uma briga interna e a outra externa, né? Porque o psicológico da gente, assim, eu não tinha estrutura, assim, muita estrutura, né? Para aguentar tudo isso, né? Tinha que enfrentar a batalha externa, que é o trabalho, todo aquele cenário externo, e o interno, né? Da gente tinha que ficar bem, o interno. Nem sei como é que está a minha cabeça, mas eu acho que deve estar bem hoje, viu? Olha, Ione, o que eu quero saber é dessa viagem Ah, que você fez, porque, na verdade, a sua formação de direito foi uma aventura e um drama também. Conta um pouquinho para a gente como é que foi para você se formar, o que aconteceu aí no meio da sua formação. olha, eu pensei assim, né? Comecei a faculdade de Direito porque eu defendia muitas mulheres, então eu já não tinha mais assim como defender as mulheres, né? Eu falei assim, ou eu tenho que ser delegada, ou juíza, ou promotora para defender as mulheres. Assim, só chegar lá, apoiar uma amiga que está precisando de ajuda, é complicado, né? Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer esse curso de direito, porque assim, uma que minha filha também já está encaminhada, né? Aí eu falei assim, agora eu vou cuidar de mim e das pessoas que precisarem de mim. Foi isso que iniciei. E foi até o quarto semestre na maior alegria, né? Do primeiro ao quarto semestre. Aí chegou no quinto semestre, recebi o diagnóstico de câncer, né? Câncer no endométrio, e foi assim, foi muito difícil para mim, muito difícil. E não foi aquele bem no início, né? Assim, quando no início uma cirurgia já bastava, mas assim foi assim gravíssimo, porque o câncer ele vai do número um, do grau um até o quarto, né? O meu chegou do quarto, do terceiro indo para o quarto, pro quarto. Quando Até você perguntei, descobriu. aí foi assim, duas cirurgias, né? De muito risco, 6 quimioterapias, aquelas vermelha e branca. A vermelha todo mundo já fica assustada, mas como eu era forte, sempre fui forte fisicamente também, o médico falou assim: o tratamento ideal é você fazer essas duas quimioterapias juntas, né? Então eu ficava a cada sessão 7 horas de intravenosa. Assim, você passava assim muito mal, mas muito mal mesmo, que não dá vontade assim de não voltar na próxima. E Muito mal e nisso mesmo. você teve que parar a faculdade. Eu fiz o coordenador falou assim: não, Ione, você não vai parar, você vai ficar no regime domiciliar. Que Eu falei coisa assim, então, boa. nossa, ele foi muito bom comigo, muito bom mesmo. Até os professores da faculdade Unisus, eles foram muito solidários comigo, me ajudou bastante. Eu fiquei assim um ano fora da faculdade, só em regime domiciliar, né? Fazendo todos os trabalhos que eles me pediam. Mas mesmo assim, eu me sentia muito debilitada, assim, para escrever, Sim. para tudo, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí depois veio a radioterapia, né? Radioterapia. E na radioterapia foram 25 externas e 4 internas, Ah, que é a braquiterapia. A braquiterapia, na verdade, para quem é uma dor de parto, cada vez que é aplicado, porque ela é tipo igual ela é interna, através da intravaginal, né? Mas, assim, de toda sorte eu não tive essa dor. Por quê? Porque eu não tinha útero. Mas a maioria das mulheres que têm útero, ela tem uma dor de parto. E como são aplicadas 4 sessões, 4 a 5 sessões semanalmente, então toda semana ela tem dor de parto. Ione, mas você chegou a me comentar alguma coisa que parece que o homem recebe anestesia e a mulher não? É. Eu fiquei chocada, porque assim, eu fiquei revoltada que o homem, ele, ele é internado e recebe essa anestesia, porque diz que o homem não aguenta. No caso do câncer da próstata, né? Quando é feita essa aplicação. Aí eu perguntei assim para o médico, mas por que isso? Então a mulher pode ter a dor do parto toda semana? E Toda qual foi a semana que ela vai. resposta dele? Não, assim, como eu estava um pouco debilitada, eu não levei muito esse assunto à frente, né? Eu estava pensando, eu fui egoísta nesse momento, porque estava pensando em mim, né?
naquele momento. Mas eu questionei isso para o médico. Aí ele falou assim, não, mas você não vai ter essa dor de parto porque você não tem útero. Aí eu falei assim, então coitada de quem tem útero, né? Da mulher que tem útero. Pois eu fiquei assim, mas fiquei revoltada, Sem dúvida. revoltadíssima. Porque assim, eu conversava com as mulheradas, né? Com as mulheres que estavam fazendo essa braquiterapia. Ela falou assim, eu dá vontade de desistir e nunca mais aparecer, porque a dor é terrível. Só espero que tenha corrigido isso, né? Eu não Uau. sei como é que está agora, eu não sei como é que E está. Ione, olha, com tudo isso que você passou, essas cirurgias, a químio, a rádio, é, e você falou que a sua filha já estava encaminhada, né? Já estava E aí encaminhada, eu graças a gostaria Deus. de trazer uma questão importante. Meu pai, 2 dias antes de morrer, ele falou, eu sou realizado porque meus 5 filhos estão encaminhados. Ele falou, domingo eu vou terminar o último grande projeto da minha vida e depois eu vou me aposentar. Ione, ele entregou o projeto às 11 da manhã e faleceu ao meio-dia. Por que que eu estou contando isso para você? Porque às vezes a gente, como mãe, ou como pai, ou como pessoas que são responsáveis por algo grande, a gente, doente ou não, a gente está lá. Agora, como é que foi para você passar por esse medo da morte, encarar a morte de frente, essas terapias que judiaram demais de você e sua filha encaminhada, o que foi que te segurava na hora de querer desistir? Olha, uma que eu gosto muito da vida. Apesar de tudo que aconteceu comigo, eu espero morrer assim com 110, 120 anos, sabe? Mas assim, o que me segurou, quando eu estava debilitada na cama após quimioterapia, o meu cachorro, ele vinha, me defendia, sabe? Me defendia de todo mundo, não deixava ninguém se aproximar de mim. É o instinto, né, animal, né? Ela está fragilizada, a minha mãe está fragilizada, então eu tenho que defendê-la. Foi isso que ele fez, né? Aí eu prestei atenção assim, nossa, meu Deus do céu, eu pedindo para morrer, eu não posso morrer então, né? Pensei assim, eu não posso morrer porque assim, eu, o meu cachorrinho, né? O meu cachorro está me defendendo. Por exemplo, a minha mãe, o ser humano, a tendência quando um ente querido falece é dolorido, mas assim com o tempo ele se distancia, né? Essa dor, né? Só vai sentindo saudades. Mas assim pro animal, pro meu cachorro, né? Eu pensei assim, não, ele vai morrer junto comigo porque ele me ama muito, e eu amo muito ele. Então foi isso que eu peguei, levantei, saí da cama, uma que ele me puxava, sabe? Também Bonitinho. ficava me cutucando para levantar. E as pernas da gente, quando a gente recebe essa quimioterapia, ela fica muito bamba, sabe? Não tem muita força, parece que suas musculaturas não perde totalmente a força. O médico fala assim: não, você precisa andar, faz força que você precisa andar. Mas é muito difícil mesmo. Foi aí pensando nele, não falei assim: não, eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, então vou fazer de tudo para eu me curar, né? Para você ficar bem e você também ter uma longa vida, né? Então, ele foi uma grande motivação para Foi você. uma grande motivação, foi uma grande motivação para. Até é ruim falar isso, né? A minha mãe também, coitada, né? Mas assim, o ser humano, igual eu falei para você, o ser humano ele entende, né? Assim, o processo da morte, né? Por mais que seja dolorida, naquele momento passa, porque ele tem outras atividades, né? Ele tem outros objetivos, né? E acaba ficando uma saudade, tudo, a gente não esquece, mas fica na saudade só, né? Agora, o animal não, o animal, ele é fiel, né? Ele é muito fiel ao ser humano. E com tudo isso, Ione, você se formou. Com tudo isso, me formei, graças a Deus. Sem nenhuma, assim, passei, sem nenhum exame, eu não sei nem o que é exame, né? Sem nenhuma ADP também. Uau! E fui considerada uma das mais inteligentes da sala, né? Não posso falar que é mais inteligente, porque tinha gente, muita gente inteligente. Inteligente não, né? Porque são esforçadas, né? Sim.
Que coisa boa, Ione. E aí, como é que você se tornar advogada mudou a sua vida em relação a ajudar essas mulheres? E fala um pouquinho para gente, para quem não te conhece, qual o tipo de ajuda que você presta para as mulheres? Olha, a maioria, assim, começou assim. É uma vizinha que precisou de ajuda, porque, ó, inacreditável, né? Como tem gente que a gente conhece perto, que sofre violência doméstica. É muito triste isso, viu? É muito triste. Começou com uma amiga, né, que pediu socorro para ir até a delegacia e pedir uma medida protetiva, né? E foi assim, uma indicando a outra, uma que, assim, parece que chama, né? Quando você tem um dom, as coisas chamam, as coisas vêm para você. Sim. Aí conheci a Fran também, que é uma batalhadora também nos direitos da mulher, ela ajuda as mulheres vítimas da violência doméstica, e ela falou assim, Ione, você pode me ajudar a tal coisa? Aí foi aumentando as Ione, mulheres conta um pedindo ajuda. pouquinho para gente. Estamos em 2023, né? E essa coisa de violência doméstica ainda é do tamanho que se diz que é? Olha, sabe que durante esse tempo que eu estou atuando na violência doméstica, parece que eu estou enxugando gelo. Não acaba, assim, eu não vou falar que é exaustivo, porque eu tenho esse dom, né? Não é, quando a gente gosta de ajudar, a gente não se cansa tão fácil, assim. Mas eu vejo, assim, que é enxugar gelo. Não para, Bianca, parece que não para, não tem fim. O que precisa é um trabalho como um todo, né? Desde da orientação na escola, ensinar as crianças, né? Respeito, é um trabalho assim com a família, né? Porque precisa educar a família. Assim, eu sozinha, eu tô aqui, eu tô aqui em cima, enxugando gelo aqui em cima, mas ali embaixo tá crescendo, Bianca, está crescendo. Aí o que que eu posso fazer? Eu ajudo o que eu ajudo, eu faço o que eu posso. Ione, e Mas você vejo conseguiria explicar, por exemplo, para as mulheres que estão assistindo e para os homens também, né? Porque a gente tem essa responsabilidade de se educar. Porque quando a gente fala de a mulher sofreu violência, muita gente acha que é só violência física, tá? Então, explica um pouquinho para a mulherada, dentro da lei, o que é considerado violência contra a mulher. violência contra a mulher, ela começa desde uma é, tem a psicológica, a física, tem a sexual, tem a moral e tem a patrimonial. A Então, patrimonial, existe uma violência patrimonial. existe a violência Então, vamos patrimonial. lá, explica um pouquinho para a gente, que a gente é leigo, né? É, Explica é. cada uma delas. Vamos começar com essa que eu acho que quase ninguém nunca ouviu falar. Como é que você definiria a violência patrimonial, Ione? Patrimonial, por exemplo, quando a mulher ela trabalha, ele pega, sequestra o dinheiro dela, sequestra o dinheiro dela. Ainda sequestra numa boa, sabe? Assim, porque eu preciso disso, preciso daquilo. A mulher, ela pega e entrega o salário, entrega o provento dela, que ela teve. Ou ele, numa raiva, ela trabalha de Uber, ele pega e arrebenta o carro dela, para ela não trabalhar. Vai limitando dessa E, por maneira. exemplo, vou te fazer perguntas de Hum. leiga, tá? Porque eu acho que as É. dúvidas que eu tenho, muita gente deve ter. E também porque eu sou loira e loira é burra, tá? Então, eu Não, vou fazer um monte de perguntas. tá. Né? Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos, você me fala se isso entraria como violência patrimonial ou não, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o marido ganha X e adquire alguns patrimônios e esconde isso da mulher. É Isso uma violência. entraria como Entraria. violência patrimonial? Entraria como violência patrimonial. Entendi, porque Agora, o sabe o que que difícil eu é vejo provar, né? muito? O que eu vejo muito é assim: as mulheres contam para o marido quanto elas ganham, explicam, Sim, tá? sim. E olha, gente, é o seguinte: eu estou falando do meu consultório.
tá? E eu atendi mulheres que trabalham na feira, né? E que chegam no final da feira, dão todo o dinheiro na mão do marido e depois tem que pedir dinheirinho para comprar um mods, tem que pedir um dinheirinho para comprar comida, porque elas trabalham e elas entregam todo o dinheiro na mão deles. E você está dizendo que isso é uma forma de violência. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma paciente de 54 anos, dona de supermercado com o marido a vida inteira, nunca teve uma conta bancária porque ele não permitia e ela não podia tirar R$ 10 do caixa. E trabalhava, né? Muito mais que ele, porque ele dava 4 horas, ele ia É, tomar uma é cervejinha isso com os mesmo. amigos. Violência patrimonial, violência patrimonial. E isso é motivo de processo, certo? Sim. Mas ela tem que juntar todas as provinhas ali, tá? Sim. Ah, mas isso para todos, né? Então vamos É. lá. A violência sexual, uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de violência sexual, e eu atendo muitas pessoas que passaram por violência sexual, muita gente acha que é só estupro. Não, não é não. Ione, conta pra gente o tamanho que é isso. Olha, a violência sexual é assim. Pode ser forçar a pessoa a fazer sexo quando ela não quer. Ah, eu sou seu marido, você tem que me servir. Né? Dá a impressão que não é, né? Dá a impressão que é só estupro, estupro. E olha, eu vou te falar uma coisa, tá, Ione? E agora a gente vai entrar num conflito e muita gente aí vai achar ruim no vídeo. Você sabia que tem passagens na Bíblia que dizem que a mulher não pode negar deitar-se com o marido? Então, assim, não estou questionando a Bíblia, mas a gente está falando que a lei protege a mulher casada, tá? Então, essa é a minha pergunta para você. A mulher casada, por algum motivo, Ok. porque eu tenho muitas pacientes com endometriose. Se elas têm uma relação sexual, elas ficam dias Fica. rolando de dor na cama e o marido exige. Essa mulher é protegida por lei. É protegida por lei. É só ela falar que não quer e pronto. Não encoste em mim, pronto. Entendi. E só ela reclamar, Agora, dá um fazer um exemplo para boletim de ocorrência. gente de violência sexual no ambiente de trabalho, por exemplo. É considerado violência doméstica, violência contra a mulher, porque a violência doméstica, ela se estende ao vizinho, ela se estende ao ambiente do trabalho e ela se estende, Uau, jura? sim, ao ambiente de trabalho. É o local que você convive muito tempo. Então, o doméstico é qualquer lugar em que eu convivo. O seu vizinho, por exemplo, se te xingar, se for cometer uma injúria com você, é violência doméstica. E aí, É violência contra a mulher, desculpa, é violência contra a mulher. se um chefe me diz, né, de repente é agressivo comigo, me Sim, xinga, alguma coisa assim, é considerado violência doméstica? violência contra a mulher. Lei Maria da Penha. Entendi. Lei Maria da Penha. Agora, por exemplo, eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos, eu estava com 18, 19 anos, novinha, toda bonitinha, e aqui estava Tá linda acostumada ainda. com essa coisa de latino, porque o latino tem essa coisa de olhar, de mexer, né? Você passa na frente da obra, é aquela barulheira, né, Ione? E lá, você acredita que eu tive um problema de autoestima muito grande nos meus primeiros 6 meses lá, porque ninguém olhava para mim. Aí eu É falei, isso mesmo. gente, será que aqui para eles eu sou feia? Será que para eles eu sou gorda? Não, porque lá dá processo Dá processo. grave. Agora vamos lá. Aqui, o que daria um processo, por exemplo? E qual seria o nome do processo, da ação quando você é abordada, quando alguém mexe com você? Como é que é isso dentro da lei? É assédio, né? Assédio. Assim, mas assim, é assédio, mas assim, quantas vezes assim o homem discretamente mexe com você e ninguém escutou também, né? Entendi. Não é? Agora, com essa lei toda, você precisa de testemunha, lógico, né? Você precisa ter testemunha? Sim, Não tem, sim. então é a sua palavra contra a dele. Mas a palavra da mulher está valendo muito, né, hoje em dia, né, em relação a isso. Agora eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu lá tinha uma amiga advogada, eles abusam disso, viu? Desse poder que a mulher tem.
Então, tem muita mulher lá que vive disso, de incitar o assédio e entrar com processo. Vive bem Mas disso. assim, mas assim, aqui no Brasil também está acontecendo a mesma coisa, né? Está acontecendo já. Tá assim aqui? Tá, sim. Inclusive, eu tenho clientes homens também, né, que sofreram abuso, assim, das mulheres. Você poderia dar um exemplo Elas de. utilizam da ferramenta que tem de ser mulher, né? Por exemplo, vou me separar de você. Não, quer dizer, ele quer separar dela, né? Porque não tá conseguindo mais ficar morando junto, convivendo um relacionamento conjugal. Aí ele pega, separa, vai embora. Ele paga aluguel, paga as despesas, paga comida, paga pensão. E ela pega do poder que ela tem, não deixa ele ver os filhos, começa a chantagear. Tem bastante mulheres Acontece assim, começa a isso? chantagear. Sim, Então, mas sim. acontece isso, Ione, porque olha, é, Aí, por exemplo, sai a briga. Eu falo sempre para os meus clientes: você não bate boca com mulher, né? Você não briga. Se ela te falar A, você não responde, vira as costas, vai embora. É a melhor coisa que você faz, né? Não entra no mérito da discussão, porque senão ela vai na delegacia, vai dizer que você xingou, que você fez isso, falou aquilo, isso daí dá injúria. Eu falo para ela, para ele, dá injúria, é injúria. E realmente é o que acontece. Os entendi. homens precisam tomar cuidado. Eu acredito que hoje em dia os homens precisam tomar muito cuidado, até pela Mas companheira que eles. aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Com as mulheres cada vez mais informadas e algumas até engraçadinhas e sem vergonha que usa isso para Abusadas, né? sair exato. Por que que ainda tem tanta mulher sofrendo violência calada? Você que fala com elas, acolhe elas, Ione, por que que você acha que elas Ai, meu não vão Deus. atrás de se defender? Dependência financeira, às vezes, e dependência emocional. Às vezes é uma religião que fala que mulher sabe edificar o lar, às vezes é dependência, ou às vezes é a tal da gaiola de ouro, né? Que eu uma vez já falei para você. Eu vou aguentar porque eu não consigo ficar sem o financeiro que ele me provém. Esse daí é o mais triste, né? Esse é o mais triste, Ione. E posso te falar uma coisa? No meu consultório é o que eu mais vejo. Assim, mas assim, eu acho que tem que sair de um relacionamento. A pessoa tem que estar bem com ela, porque de que adianta tanto dinheiro, né, dela poder comprar uma bolsa de marca, um sapato de marca, um carro bonito, se ela não é feliz, não é? Porque a felicidade é boa, né? Quando você encontra a felicidade, o que você gosta de fazer, né? Não sobra para ninguém, é você. E se você está bem, né? Todo mundo vem atrás, todo mundo, né? Você consegue arrastar muita gente com você. Sem dúvida. E aí, a gente continuando aquela conversa, você poderia diferenciar o que é violência emocional e violência psicológica, Ione? Violência emocional e psicológica, peraí, É considerada a mesma coisa na lei ou são duas coisas diferentes? não é uma coisa só, Ah, entendi. é uma Entendi. coisa só, é uma E você coisa pode só. contar um caso para gente de violência psicológica e que você acha que é crime e que muitas mulheres não têm noção que isso é visto como violência? É o caso que aconteceu com você, o Bianca. Você estava precisando tirar um passaporte, um visto para sair do Brasil, e você procura o seu ex-companheiro, pai da criança, genitor da criança, e essa pessoa, ela se mantém inerte, né? E some, simplesmente some. Ele está achando que está te atingindo, né? Realmente, assim, é uma violência psicológica para você, né? Entendi. Porque, então, por exemplo, agora eu estou falando de saúde, tá? Que é do que eu entendo. Então, quando eu estou passando por algum tipo de sofrimento psicológico, né? Se fosse o Sim, caso de procurar a lei, é uma violência psicológica.
É uma violência Entendi, psicológica. entendi. Mas, assim, o que dá medida protetiva é agressão física, ameaça. Parece que eles não levam muito em consideração a violência psicológica, sabe? Até agora eu não vi nenhum processo assim, onde a mulher pede uma indenização por violência psicológica. Tudo chega ao extremo, parece, na delegacia. E Chega olha, com violência, Ione, apanhou, eu vou te falar que ou é a eu não sei pior. como Sabe por explicar. quê que eu acho que a violência psicológica é a pior? Porque ela é que nem um câncer silencioso. É um câncer. Parece que ninguém liga para isso, sabia? Ninguém vê, Ninguém vê. entende? Ah, Então, olha, o que a delegacia está vendo é aquela mulher que está sangrando, ou aquela mulher que falou assim, não, pegou, falou assim, vou te matar. Foi bem claro, vou te matar. Aí sai a medida protetiva. tem gente que fala assim: nossa, Bianca, você passou por tanta coisa. Não é que eu passei por tanta coisa. Eu não conheço ninguém que não tenha passado por tanta coisa, porque a vida é passar por tanta coisa para todo mundo, Para todo de mundo. diferentes formas, e as preocupações e os medos cabe a cada um, não é isso, Ione? Sim. Só que eu não me calo, entende? E quando eu aprendo um caminho, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Entende? Porque enquanto eu estava ali me expondo para poder achar o pai do meu filho, para poder ter a guarda dele, Ione, por 5 anos eu tinha dificuldade de até de fazer matrícula dele. O pai precisa assinar, mas o pai sumiu. Mas o pai precisa assinar. Como que o pai precisa assinar se o pai sumiu? Mas a senhora não tem a guarda dele. É isso mesmo. Olha, Ione, É os capaz dele voltar e vexames que eu pedir a tive que guarda, sabia? passar. Oi? É capaz dele voltar e pedir a guarda, e você perder a guarda. É que ele me passou a guarda. Passou? Ah, Passou, no já caso, tá tudo bonitinho, certinho. Deixa ele lá no cantinho dele e eu cuidando do nosso filho aqui e tá tudo certo. Sabe por quê? Eu sofri muito e ainda sofro muito psicologicamente com um outro ex-marido. A violência psicológica que ele fez comigo, eu que era uma pessoa que eu não tinha medo de nada, Ione, eu encarava tudo, eu estava sempre feliz. Eu desenvolvi uma síndrome do pânico vivendo com esse homem. Ele me trancava em casa, cárcere privado. ele me trancava, ele me ameaçava. A hora que eu tinha que sair, por exemplo, para ganhar um diploma, ser certificada numa festa, ele sumia com o carro, entende? É, Sumia com a violência chave do psicológica, carro, né? ameaçava de sumir com as Sim. crianças. Ione, foram 8 anos, Ione, passando por isso. E eu fui definhando, e eu fui ficando doente, e eu fui me perdendo de mim, porque tinha toda uma estrutura em volta que não faça nada porque é feio, vai sujar o nome da família. Ione, eu cheguei num pronto-socorro com um pé e meio na cova. Um dos maiores especialistas na área virou para mim e falou assim: eu não sei como você não morreu. E eu com uma bebê de 6 meses. Então, o que que eu admiro muito você? Porque com tudo que você faz esse trabalho de lei, você dá muita atenção para a questão emocional da mulher. Porque uma coisa, assim, muitos advogados que eu conheço são assim, olha, qual que é o problema? O que que você quer? O que que você vai fazer? E eles nem sequer escutam a cliente. Não, não, não escuta. Eu costumo escutar tudo. Eu até, quando faço a fundamentação, eu vejo a parte da sociologia, né? O que está acontecendo na atualidade. Eu sempre coloco alguma coisa assim, filosófica, né? Para assim, para ver se desperta uma solidariedade do juiz, sei lá, uma fraternidade, eu não sei, alguma coisa assim de bom, né? Se sensibiliza com isso em relação à mulher, porque o que eu vejo muito são muitas assim, petições muito secas, né? Bem secas assim na lei. Sim. Aliás, Agora, você entra se no ele vai ler, Google, você aí, entra no Google, tá ah, prontinho, né, a petição. tá Você prontinho, só tá coloca o prontinho. nome das pessoas. É demais, né? A violência, se a gente ficar falando sobre violência, ela vai muito longe, né?
vai longe, são várias coisas, é no âmbito da ação de revisão de alimentos, que precisa provar que uma criança, um filho que ganha R$ 300 precisa de que ter aquele aumento de, de pensão, aquele aumento de valor. Como que pode um negócio desse ganhar R$ 300? Eu tenho vontade de falar assim, olha aqui. Então, assim, até sobra R$ 300, porque é R$ 10 é o shopping, ainda tem troco. R$ 2 é o sorvete. Dá vontade de pegar, ser irônica, porque não é possível um negócio desse. Como é que eu vou provar? Como é que vai provar, né? Que a criança precisa. Não, a mãe precisa provar que uma criança ela está precisando ganhar além de R$ 300 de uma pensão. A mãe Ione, precisa e provar. Será assim, que R$ 300 é suficiente? Pensa então, mas bem. aí, olha, como é que a gente explica, por exemplo, Ione, como é que a gente explica, às vezes, vendo algumas mulheres arrancando tudo, tudo do ex-marido, e algumas não conseguindo nada? O furo está na lei, o problema está com o promotor, está com o juiz, tá com o advogado que não está fazendo um bom trabalho. Por que que a gente vê diferenças tão gritantes, Sione? Assim, depende, né? Porque a pensão, ela é assim, ela é a razoabilidade e a proporcionalidade. Você não pode tirar a pensão, por exemplo, um pai que ganha um salário mínimo, ele precisa também sobrar para ele ter a sobrevivência dele. Então, o razoável é 30%, né? 30% para a criança. Agora, tem gente que ganha bastante, né? Que consegue provar, que a mulher consegue provar que ele ganha aquele X. Aí teria que é 30% do valor, né, que ele ganha, valor líquido. Existe, né, essa desproporcionalidade. Um ganha mais, outro ganha menos, mas aí depende de quanto o genitor consegue, né, do trabalho dele. Realmente, cada caso é um caso, Bianca. Às vezes dá dó, porque tem gente que não tem condições de ganhar acima de um salário mínimo, né? Sim, Mas sem tem dúvida. três filhos. Aí precisa também, a pessoa precisa pensar um pouco, né? Não sei se eu posso falar isso. Você Não, mas ganha é verdade, é você não verdade. vai ganhando. Você ganha um salário mínimo, ou ganha R$ 2.000, você tem três filhos. R$ 2.000 não dá nem para mim, sozinha. Para a gente fechar, porque a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque esse é um assunto muito real e é assim, né? Tem gente que pensa que a violência contra a mulher, isso é uma coisa de classe baixa, de classe média baixa. Não, o que eu vejo, tá? Quanto mais dinheiro envolvido, mais a violência se mantém escondida. Você já percebeu isso ou não? Sim, e tem bastante. Inclusive, já me pediram socorro já de um condomínio, né? Condomínio bem chique aqui em Suzano, que ela teve que fugir, saiu o marido, pegou aquelas mesas pesadíssimas de madeira e pressionou ela na parede, e ela conseguiu escapar e foi parar na casa de uma vizinha. Aí, mas assim, Bianca, mas ela voltou para o marido, você entendeu? O que a gente pode fazer? Ela voltou para o marido. Exato. O final da história, voltou para o marido, com tudo isso. E ele estava bêbado, ele realmente, se ele pressionou com aquela mesa pesada de madeira, pressionou ela na parede, ele ia matar ela. Sem dúvida. A sorte é que ela escapou. Mas ela Tem, voltou. tem, tem vários, voltou. Mas aí, o que você. É porque foi orientada a voltar. A mãe falou assim: não, por mim você não voltaria, né? A mãe, até que ela é idosa, tudo. Ela falou assim: por mim você não voltaria. Mas ela acabou voltando por algum motivo, ou pela dependência financeira também, né? Não sei. Ou emocional, né, Ione? Porque às vezes é Emocional. emocional. Sabe por quê? Acho Eu, que o eu já vi emocional é o pior, mulher, né? é pior, é pior. Com certeza é pior. É... Ione, e aí, o que que você diria para mulheres que estão vivendo algum tipo de violência, estão vivendo algum tipo de sofrimento por causa do parceiro? O que que elas podem fazer? Onde elas podem entrar, se informar? O que que elas podem fazer quando elas estão numa situação que ou elas realmente sabem que precisam de ajuda, ou
elas não sabem nem por onde começar? Bom, aqui em Suzano, a Delegacia da Mulher, assim, você faz o boletim de ocorrência e bem atrás, no mesmo prédio, tem a Sala Rosa, da UAB, né? A Sala Rosa da UAB, assim que você faz o boletim de ocorrência, você pode ir até a sala da UAB, que lá tem uma psicóloga, assim, que é excelente, voltada para a violência doméstica. Mas essa sala E elas, rosa, ela é de qualquer OAB ou você está falando da de Suzano? eu estou falando, não, qualquer UAB tem essa Entendi. Sala Então, Rosa, que é, qualquer OAB tem essa sala sim, rosa, isso onde tem uma sim, psicóloga para lidar com questões de violência contra a mulher. violência contra a mulher. Assim, Tá, legal. eu peço para que seja a psicóloga que seja especializada na violência doméstica, porque ela vai saber abordar a mulher, ela vai saber interagir com a mulher, Entendi. ela está acostumada com isso. Sim. Ela desperta, sabe, desperta. Não, tá errado assim, você precisa tomar providência, tá errado aqui. Por quê? Tá bom para você? Não, não tá bom para você. Porque assim, quando chega lá na psicóloga, já assisti algumas sessões, né? Ela fala assim: ah, mas assim, mas o meu marido, ele é bom para os nossos filhos, né? E a psicóloga falou assim: mas ser bom para os filhos é a obrigação dele. E para você, como é que você está? Por isso Exato. que ela não quer separar, você entendeu? Porque ele é bom para os filhos, mas ela tem que ver o que é bom para ela. E isso é muito comum. Isso é muito É comum. muito Olha, comum. Agora, isso é para quem não tem dinheiro, tá? Que assim, é porque você precisa provar a sua renda, né? Para você sim, passar nessa sala rosa. Acho que são R$ 3.000 ou 3 salários mínimos, né? Abaixo. Mas, assim, para quem tem dinheiro, pode até chegar lá e contratar essa própria psicóloga, né? Conversar na sala rosa, que é bem atendido, conversar, pedir uma indicação de uma psicóloga, que essa psicóloga ela tem clínicas também, né? Deve ter clínicas que atendem particularmente. E fazer essa terapia para ver o que está bom para ela. Porque a mulher, ela tem que tomar providência. Se ela não estiver bem, né? Ela não vai estar, ninguém vai ficar bem assim ninguém fica bem. na família, né, ao redor dela. Exato. E a vida é tão boa, Bianca, né? A É. vida é tão boa, é tão boa. Eu adoro a minha vida. Não tenho muito dinheiro, mas eu adoro. Adoro. Sou feliz assim. Primeiro, a pessoa tem que procurar o seu bem-estar, Sim. senão, senão o resto não anda bem, né? Sem Você tem que dúvida. procurar o seu Não, nem vale bem-estar. a pena. Você vai lutar para ficar ruim? É, A gente luta para ficar bem. E uma pra coisa ficar bem. gente, eu gosto muito da Ione é que a gente tem vários pontos da nossa vida em comum, que foi todas as dificuldades que a gente passou. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos também, né? Todas as dificuldades que a gente passou, ao invés da gente ficar colocando energia no problema, a gente colocava energia em buscar solução, não é? Ressignificar a palavra certa. Exato. E com tudo isso que a gente foi aprendendo, começaram a aparecer pessoas na nossa vida precisando daquilo que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, a minha filha mais velha teve uma doença muito grave, mas muito grave, uma doença rara. Me formei numa especialização por causa dela, achei médicos que trabalharam junto comigo, foi uma coisa espetacular. Curamos a minha filha para uma doença que todo mundo achava que não tinha cura. Você acredita que começou a aparecer um monte de paciente com esse problema no meu consultório? E sem eu falar nada. Entende? Então, tem uma frase, tem um provérbio chinês, que tem em outras culturas também, que é assim: quando o professor está pronto, o aluno aparece. É ou não é? É Ano isso mesmo. passado, eu descobri que eu tive diagnóstico de autismo do meu filho. Hoje, a maioria dos meus pacientes são autistas. Chama, né? Entende? Por quê? Porque ao invés Chama de eu mesmo. ficar chorando que meu filho é autista, chorando que é R$ 350 a hora da terapia para autismo e você tem que fazer 20 horas por semana no mínimo, eu fui me formar em análise do comportamento. Então, peraí, já que não dá para pagar, eu vou aprender e eu vou fazer com todo o amor do mundo para o meu filho. E nisso, hoje eu consigo ajudar outras mães, treinar outras mães. Eu não fiquei assim, mas no Sul só tem vaga daqui 4 meses. Gente, em 4 meses você se forma, entende? Em 4 meses você aprende. Então,
Ione, uma coisa que eu amo demais em você, admiro demais em você, e eu quero que você seja uma parceira para a vida, para mim, para eu poder te indicar para um monte de mulheres que precisam muito do seu trabalho e da sua paixão, né? É essa coisa que meu pai sempre falava: se a vida te der limões, faça uma Faço limonada, não é isso? nada, certo? É isso mesmo. Assim, precisa ser muito sensível, sabe, em relação para detectar o perigo. Por exemplo, o casal, né? Às vezes ela fala assim, não, ele não vai fazer isso. Depois eu falo assim para ela, ele vai fazer isso. Ele Sim, vai, ele vai te matar. Ele vai te matar. Ele vai fazer uma coisa muito grave, porque tem todos os indícios, né? exato. A mulher não acredita, né? Por isso que ela morre. Mas é aquilo, Ione, que você falou logo no início, quando você estava contando a história do seu ex-marido. Como você não tem coragem de fazer, você acha que o outro também não tem. É, você está de boa fé, né? No Pessoas relacionamento. boas têm muita dificuldade em detectar o mal. Ou ela acredita que Deus vai mudar, né? Também, né? Ou que ela vai mudar. Também. Também. Mas é que é aquilo, né? Esse que é o perigoso, sabe? Porque quando ela vai ver, já se passaram 2, 3 décadas e ela perdeu muito tempo tentando mudar uma pessoa. Bom, isso é... Olha, Ione, eu acho que isso é tópico para a gente ficar só uma hora falando dessa coisa de as pessoas mudam. É mais fácil você mudar. Eu não tento Pois mudar ninguém. é, pois é. É, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo, não é? As pessoas falam de rua suja. Ione, se eu chupo uma bala, eu ponho o papel da bala dentro da minha bolsa, se eu não vejo Ah, um eu lixo também na faço rua. isso. Seja A minha boca, você a mudança que você quer ver no mundo, não é? é igual eu falei para você, a vida é muito boa, né? E ela passa tão rápido, né? Então tem que Ai, aproveitar o passa, Ione, máximo. passa. Ontem eu tinha 19, já já eu faço 50. Não parece, mas assim, eu não me sinto assim, né? Vou fazer 62 esse ano, né? Mas assim, eu sinto que a vida começou agora para mim. E Porque eu você estou podendo ajudar as concorda? pessoas mesmo, eu estou podendo ajudar as pessoas sem precisar de me ajudar, entendeu? E você concorda que a vida, ela pode começar todos os dias? Ela começa Todos os todos dias, os dias. logo cedo, não é? É. A minha começa com cheiro de café. Como que começa a sua? O cheiro de café da minha mãe. Ai, que Ela que delícia! faz, ela que faz. Gostoso! É um novo dia, uma nova vida. Então, um trabalho que eu faço bastante e que hoje você está, né, no nosso grupo do Quais de Mim, a gente está escrevendo um livro maravilhoso para mulheres em situação de vulnerabilidade. E é isso, você pode mudar o rumo da sua vida. E às vezes, né, Ione, a única coisa que a gente precisa é de uma pessoa que dê uma boa orientação para a gente. Porque eu também conheço pessoas que não tomam nenhuma atitude por nem saber como, não é? Ah, Então, para essas pessoas que não sabem como, tá aqui a Ione, sim, assim, se não sabe como, segue, vai atrás. Uma hora aprende. não é? Pega força, uma hora aprende, né? É isso aí. E ver história de mulher maravilhosa que nem você para se inspirar. Tá, Oi, Ione, ué, para a gente terminar aqui, se alguém quiser falar com você, se alguém quiser entrar em contato com você, você tem Facebook, Instagram, como que é? eu tenho Facebook, é o meu próprio nome, é Ione Yokoyama. Tem uma, você acredita que tem uma anônima? Mas assim, vai estar minha foto lá. Ione Yokoyama, advogada da mulher. Muito bom. E aí as pessoas podem te chamar lá, Pode, eu pegar sempre vejo informação. as mensagens, sempre leio todas as mensagens, Maravilha, então. Então, tá? gente, espero que vocês tenham gostado. Essa mulher é uma enciclopédia de sabedoria de vida, né? E de defender os direitos das mulheres e de alguns homens também. Sim, É, e um exemplo, gente, de batalha e vitória.
né? Parabéns, Ione, pela mulher, pela mãe, pela profissional, pela filha que você é. Ai, muito obrigada, Bianca, por essa oportunidade. Fico muito feliz. Para mim, ter te conhecido foi um presente, sabe? Foi um Que bom. presente mesmo, presente. E eu quero que essa amizade continue, né? Por várias e várias décadas. Vamos tentar e ajudar muitas mulheres, né? Ê! Obrigada, Ione.